meu querido, boa tarde, minha querida. Você que está aqui, está vendo essa live gravada no YouTube, boa tarde para esse povo bonito do YouTube. Gente, o nosso canal do YouTube está crescendo e eu tô tão feliz, quanta gente bacana entrando lá. E eu quero aproveitar e te convidar. Você está aqui no Instagram, mas não conhece o YouTube? Não se inscreveu? Vai lá. Por quê? Porque tem coisas que só ficam no YouTube. Tem coisas que não ficam salvas aqui no Instagram. E eu te convido, vai lá no YouTube, se inscreva. Muito fácil, muito simples. Missionária Valéria Dias. Ativa o sininho também para você ficar por dentro e não perder nada. E você que está no YouTube, passou aí no YouTube, mas de repente ainda não se inscreveu? Agora! Não deixa para depois não. Agora você vai lá, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho também. E para você que está no YouTube, para você que está vendo depois essa live, eu te desejo bom dia, eu te desejo boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada. Deus fala também na madrugada. Ai, como que é gostoso ouvir essas mensagens. Para você que está no YouTube, me acompanha também no Instagram. Como? Missionária Valéria Dias. Gente, eu estou muito feliz porque o Senhor é bom. Esse é um mês maravilhoso. Eu amo o mês de setembro. Um mês que eu vinha ao mundo. Há quantos anos? Pouquinho, mais de 50 só, mas tem pouquinho. Então, gente, eu vou fazer aniversário dia 19 de setembro. E eu tô muito grata ao Senhor. E durante o mês aqui de setembro, as nossas lives vão ser de gratidão. Eu vou agradecer pelo meu aniversário. Já vou começar a receber parabéns de vocês. Isso, podem ir mandando parabéns, podem me desejando parabéns aqui na live, no privado. Não precisa esperar dia 19, não. Vai que no dia 19 você esquece. Vai que no dia 19 você nem lembra de mim. Mas eu te dou a oportunidade a partir de hoje já começar a me parabenizar. Uhul! É isso. E é só por isso? Não. Porque tem muita bênção que eu já estou recebendo, colhendo e muita coisa boa que vai vir por aí. E aí eu quero agradecer ao Senhor por esse mês maravilhoso. Eu quero ser grata ao Senhor. Eu quero também te convidar nesse momento para você ficar. A paz do Senhor, missionária Mara já chegou. Gente, a missionária Mara, ela vai ministrar para nós hoje. É uma preciosa, como ela me chama, é uma preciosa que Deus me deu. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Oi, Jesus querido, meu amigo, meu companheiro de todas as horas. Senhor, o Senhor está aqui, mas o Senhor também está aí com quem está assistindo essa live agora. E eu quero te agradecer. Hoje é gratidão e eu quero te louvar e bendizer por cada vida, Senhor, que está assistindo essa live. Eu tenho certeza que a hora que a pessoa parar para ouvir, para minha amiga, meu amigo que entrou aqui, a tua potente mão, a tua poderosa mão já está alcançando essa pessoa. Visita o coração, sonda a mente. O Senhor é um Deus que nos esquadrinha por dentro e por fora. Senhor, eu quero te pedir, eu estou no mês do meu aniversário, estou grata a ti por isso, mas eu quero te pedir, dá um presente especial, Senhor, para essa pessoa que está ouvindo. Dá, Jesus, um presente embrulhado com um lindo papel, um laço de fita, mas também, Senhor Jesus, que não seja somente uma capa, que não seja somente uma sacola, uma caixa, mas que possa ser um presente valioso que está ali dentro. Eu te entrego nas tuas mãos todas as pessoas que estão ouvindo agora, neste momento. Que a tua potente mão possa alcançá-los de maneira tal. Muito obrigada, Jesus. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, glórias a Deus. Vamos lá, então. Eu quero deixar um versículo para você. Olha quem entrou. Meu amor, meu gatão, meu coroa. Gente, eu amo esse meu companheiro de 31 anos aí. 31? Já para 32, né? Eu amo meu amor, o Adaí, né? Pastor Adaí, meu companheiro. Obrigada por ter conseguido entrar, meu amor. Tá trabalhando, mas tá aí conosco. Eu quero ler 2 versículos para você. Salmo 136.
o primeiro e o quarto versículo que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade, dura para sempre. Aquele que fez maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Então, louvai ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga o santo nome do Senhor. Maria do Socorro, a paz do Senhor, querida. E aí, nós duas aqui na gratidão. Estamos agradecendo ao Senhor. Gente, que bom, olha, tanta gente bacana. Estou muito feliz de ter vocês aqui, tá? É uma alegria que não cabe em mim. Estava falando com meu esposo na hora do almoço, que coisa boa é a gente ter convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estou muito feliz, porque eu tenho pessoas aqui que são minha amiga, a Cota, por exemplo, é minha amiga desde quando ela me viu, quando eu tinha 3 aninhos de idade. Ou 1 ano, parece, antes de eu vir para Juiz de Fora. E aí me acompanhou nessa caminhada, nessa jornada. E eu tenho amigas aqui, tem gente que começou a me seguir agora, olha que bacana. Tem pessoas que estão comigo há 1 semana, 1 mês. Então, isso que é o legal, quando a gente tem essa convicção de que Deus nos chamou para um propósito definido. E aí eu quero te chamar para esse propósito definido, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Não tenha dúvidas. Não fique achando, será? Será que vai dar? Será que vai ser? Não, não tenha essa dúvida, porque o nosso Deus está aqui e Ele vai te abençoar, Ele vai dar uma palavra ao seu coração. Amém? Olha, gente, quem chegou? Chegou a Mara. Oi, Mara, missionária Mara, paz do Senhor, querida. A paz de Cristo, você está me vendo? Não te vejo por aqui, mas eu te vejo por aqui, ó. Pelo meu aparelho aqui, reserva. Está ótimo, mas eu estou vendo a sua visão. Estão aí nessa live, vocês estão me vendo, gente? Oh, meu Deus, dá um glória a Deus aí para Jesus, diz que está me vendo. Dá um glória, gente, vamos ver quem está vendo a missionária Mara. Ai, meu Deus. Vamos ver. Às vezes demora um pouquinho, mas é porque dá esse delayzinho mesmo, mas é normal. Ó, devem estar vendo sim, porque os corações estão subindo. Você está me vendo. Ô, Glória! Maravilha! Ô, Glória! Gente, deixa eu apresentar rapidinho, nós não vamos perder a oportunidade, não. Missionária Mara, do Rio de Janeiro. Sabe aqueles presentes que eu falei aqui? Embrulhado assim, num papel de presente bem bonito, com um laçarote e uma joia preciosa dentro? É Mara. Glória! É Mara, missionária Mara, um presentão que Jesus me deu, assim, sabe? Que eu vou levar na minha caminhada, na minha jornada. A missionária Mara é da DIVEC, lá no Rio, e ela está sempre assim, com uma palavra de Deus prontinha, preparada, porque o Senhor, ela tem essa intimidade com o Senhor. E aí, quando eu convidei, eu cheguei atrasada, porque, na verdade, o Espírito Santo já tinha convidado a Mara, não foi assim, missionária Mara? Eita, glória, foi assim mesmo. Ele mudou completamente hoje a minha programação, o meu dia, né? Não ia estar em casa essa hora e estou aqui na live, né? É assim, né? O vento sopra onde quer e vai nos... Verdade. Sinal de que Deus tem coisa linda para fazer nessa tarde, né? Em todos que vão entrar aí, na nossa vida também, né? Eu creio, já quero aproveitar e te falar, olha, manda para o máximo de pessoas que você puder. Não é para 1, 2, não. Manda para o máximo que você puder, porque Deus tem um banquete. A mesa está preparada. Eu já me sentei para banquetear e quero que você também se assente e convide mais pessoas. Missionária Mara, você sabe que aqui a casa é sua, né? Fique à vontade, minha linda. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres, né, com esse presente que Deus nos concedeu, algo que nós não estávamos esperando, mas o nosso Deus, ele age assim. Nós estamos com o nosso coração alegre, grato, né, os corações com gratidão a Deus, porque esse mês, né, dia 19, é o seu aniversário, né, e dia
8, agora domingo, é aniversário da minha filha primogênita, a Damares. Então a gente está feliz porque Deus ele tem abençoado, a gente pode celebrar a vida. Recebe, missionária Valéria, esse presente do céu, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estejamos passando, nós temos que louvar a Deus com muito louvor, com muita adoração. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Ele cuida da gente nos detalhes. Então, você que está aí nesta live, você não precisa ficar desesperado, preocupado, porque Deus está cuidando de você. Ele não perde o controle da situação e Ele sabe administrar a nossa vida muito, mas muito melhor do que nós mesmos, porque nós não sabemos como administrar a nossa vida bem, mas ele sabe, né? A lei de Miriam, ela está pedindo, né? Está precisando, na verdade, muita oração. Fica aí ligadinha que a gente vai estar orando no final. Aleluia, glória a Deus. Missionária Valéria, eu quero deixar um versículo para a sua vida, que esse mês é um mês de gratidão pelo seu aniversário, pelo aniversário da minha Damares, e eu quero deixar esse versículo aqui de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que esse versículo esse capítulo 3 de Provérbios tem falado muito ao meu coração nesse versículo. Ele é um versículo que já vai ali nos dando a vitória, né, para a nossa vida, para os desafios diários, para tudo que a gente precisa fazer, a gente depende de Deus. Então, esse versículo 6 é um versículo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Provérbios 3,6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as nossas veredas. Mas ele está dizendo, reconhece-o. Ele reconhece Deus em todos os teus caminhos, em toda a sua trajetória. Reconhece Deus, reconhece que é Ele que te dá o alimento, reconhece que é Ele que te dá a vestimenta, reconhece que é Ele que cuida da sua família, que cuida do seu lar, reconhece que é Ele que cuida do seu ministério, que sem Ele nada nós podemos fazer. Então eu quero deixar essa palavra, né? Você já tem reconhecido Ele em tudo que você faz, colocado Ele na frente, mas que essa palavra venha abençoar a sua vida a cada dia. Nós precisamos reconhecer que é Deus. Por nós estarmos aqui nessa tarde, nessa live, nós precisamos reconhecer que é Deus na nossa vida, que é Deus que está conosco. Mas para essa tarde, Deus me deu uma palavra. Enquanto você fez o convite para poder estar nessa live, apesar de nós estarmos aqui com o nosso coração grato, de nós estarmos aqui nesse mês de setembro, um mês que também é chamado de Setembro Amarelo, né, que é o que fala, né, que está despertando as pessoas, para as pessoas que elas não sabem como resolver a vida delas, elas tentam dar cabo da sua própria vida, tirar a sua própria vida. E eu tenho um testemunho muito interessante, né? Quem sabe você está aí nessa live querendo desistir de tudo. A gente está ali na igreja, na minha igreja, eu sou da ADVEC, a CBDO Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, e às terça-feira nós estamos ali com um trabalho de oração, né, na rua Montevidéu, na Penha, né, na rua Montevidéu, 1191, de 8 a meio-dia. E antes desse trabalho era feito na editora da pastora Antonieta Rosa, que é a pessoa responsável por esse trabalho, e nós estamos ali no reforço, né, sendo as intercessoras que está ali ajudando com esse trabalho de oração, de libertação, e Deus tem feito grandes coisas, né? Ontem Deus batizou 23 com o Espírito Santo, nós estamos na busca do Espírito Santo, esse mês de setembro que está entrando, nós estamos, né, no transbordando, né, do Espírito Santo no serviço ao Senhor, servindo ao Senhor, transbordando do Espírito Santo. E nesse trabalho que ainda era na editora, uma jovem, ela chegou lá e ela disse assim, olha, quando eu ia me suicidar, tirar a minha vida, veio uma voz e falou assim, procura a Mara, porque eu tinha orado por essa família uns meses atrás, e ela lembrou que era dia do trabalho de oração e ela foi lá. E ela disse, eu ia tirar a minha vida. E eu ouvi essa voz dizendo, procura a Mara.
né? Então, assim, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, no querer de Deus na nossa vida, porque Deus quer nos usar. Você que está aí assistindo essa live, Deus quer usar a sua vida. Você é importante para Deus. Deus tem uma obra, um chamado na sua vida. Nós somos embaixadores do céu, embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui vivendo nessa terra, não é simplesmente por viver ou para fazer a nossa própria vontade. Nós estamos aqui nessa terra para os propósitos, para os desígnios de Deus. Nós não podemos viver uma vida. Eu estou rindo que entrou aqui o nosso psicanalista Vitor. Um abraço, meu querido. E ele colocou aqui: procura a Mara. Meu Deus, vai chover, hein? Né? Então, nós temos um propósito nessa terra, né? Nós não podemos viver aqui nessa terra simplesmente acordando, dormindo, trabalhando, né? E, não, nós temos um propósito. Está aí a minha intercessora, minha amiga, né? A Jo. Ela fala Jo Penteado, que está entrando aí, a intercessora no chamado de Deus na minha vida, no ministério, uma grande amiga, né, aqui da nossa família, que nós amamos muito, né? E nós sabemos que nessa vida nós não podemos simplesmente viver, mas vamos viver uma vida com propósito nessa terra, né? Então eu quero deixar uma palavra assim. Aí essa menina foi lá e Deus falou com ela poderosamente. Houve uma grande transformação na vida dela. E esses dias aí ela mandou um WhatsApp para mim, dizendo que ela está muito bem. O sonho dela era trabalhar numa multinacional e ela está trabalhando numa empresa que é da Suíça e está muito feliz. Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Então, eu quero deixar uma palavra nessa tarde que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E essa mensagem nessa tarde tem um tema. E esse tema é uma pergunta, missionária Valéria. Qual é a tua ocupação? Esse é o tema da mensagem nessa tarde. Qual é a tua ocupação nessa terra? Que lugar você tem ocupado nessa terra? Se você não sabe, ocupação é quando você tem muito a fazer, é serviço. Você está ocupado, você está a serviço do rei, a serviço do reino, a serviço de Cristo. A pergunta, o tema da mensagem é: qual é a tua ocupação? Livro de Jonas, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu até Jope, para dentro dele. E para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Para ir para bem longe da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam-o no mar, as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, foca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre para nós, se lembre de nós e não venhamos perecer. Versículo de número 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? Ô, glória! De onde vens? Qual a sua terra? E que povo és tu? Meu Você sabe Deus. responder isso nessa tarde? Qual é a tua ocupação? Da onde você vem? Qual é a sua terra?
Tem gente que não sabe quem é, está com crise de identidade, não sabe quem é, não sabe o propósito pelo qual ela está aqui na Terra, ela não sabe para onde vai, não sabe qual é a terra dela. A nossa terra é a Canaã celestial. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa terra é aqui, o Brasil, a nossa nação. Nós vivemos aqui no Brasil, a nação brasileira onde Deus nos plantou. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a missionária Valéria está em Juiz de Fora, não é isso? Isso mesmo. Então, né, tem uma terra. Da onde que terra você é? Juiz de Fora. Eu acho lindo quando a palavra de Deus diz, né, a respeito de Ruth. Eu acho muito interessante. Quando diz assim, tu és uma mulher virtuosa. Toda a cidade vai saber que tu és uma mulher virtuosa. Então, eu já quero profetizar. Tu és uma mulher virtuosa, missionária Valéria, e todo juiz de fora vai saber que tu és uma mulher virtuosa. Aqui nesse Rio de Janeiro, né, existem mulheres virtuosas, mulheres que foram plantadas nessa cidade, que é chamada de Cidade Maravilhosa, para proclamar o Evangelho e as maravilhas de Deus, e Deus tem feito coisas grandiosas em nosso meio. Então, qual é a tua ocupação? Ocupação é quando você tem muitos afazeres a fazer, é serviço. Todos nós temos ocupação. Missionária tem ocupação, eu tenho ocupação. Né? Nós temos atividades, aleluia, glória a Deus. Nós estamos realizando. Missionária Valéria está realizando muito, tá? Nós estamos realizando, temos o quê? Uma obra para ser feita. E a primeira obra que nós fomos conclamados por Deus para fazer é dentro do nosso lar. Nós temos uma grande responsabilidade como mãe, como esposa, como filha. Né? Qual é a nossa ocupação? Nós estamos, né, com muita coisa para fazer ou nós não estamos fazendo absolutamente nada? Estamos com os nossos braços cruzados, vendo assim a banda passar. Né? Tem muita coisa para fazer. Deus não quer que uma pessoa fique sobrecarregada. Deus não quer essa frase que a gente escuta muito. Na minha igreja tem meia dúzia de pessoas que a gente pode contar sempre com ela. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu escutava isso. A gente tem um irmão aqui que ele já deixa o carro dele para pegar pregador, para pegar... É sempre aquele mesmo irmão. Aí a pergunta é, só aquele irmão na igreja que tem carro? É só aquele irmão que tem carro? Será que não tem outros irmãos na igreja que tem carro? Então, é aquele irmão que pode sempre contar com o carro dele, né? Aí, uma pessoa mora perto da igreja, como a minha sogra, morava do lado da igreja. A juventude, os jovens iam lá para casa da minha sogra para tomar banho. A pergunta é, será que só aquela pessoa que mora próximo, né? Será que não pode contar com outra pessoa? Sempre aquela irmã que leva o bolo para a cantina. Às vezes a irmã corre as peças, vai ali, fulano, compra um leite no livro, que não tem leite em casa, tem que levar o bolo para a cantina hoje. Tá sem fermento, marido corre lá, compra fermento. Será que só essa irmã que pode levar o bolo para a cantina da igreja? A pergunta de Deus nessa tarde para nós é: qual é a nossa ocupação? Qual é, você que está aí nessa live, qual é a tua ocupação? Essa pergunta foi feita para Jonas porque Jonas, ele foi na contramão da vontade de Deus. Jonas foi para bem longe da vontade de Deus. Pegou uma rota diferenciada. Para quê? Para não obedecer à vontade de Deus. E tem muita gente fazendo isso. Então, nós temos uma ocupação, nós temos uma obra a ser feita, mas um dado momento, ele não quis saber de fazer nada disso. Ele quis fazer a sua própria vontade. Ei, você que está aí nessa live, nós que estamos aqui nessa live, porque nós não somos diferentes de você, não. Quem prega, quem lidera, quem pastoreia, quem canta, não tem diferença, estamos todos no mesmo barco. A Dani colocou, que mentoria, meu Deus do céu. Ai, Jesus, oh glória. Né? Nós não fazemos nada sozinhos, nós dependemos
de Deus e estamos todos no mesmo barco, dependendo de Deus. Não, isso aí é só para a missionária Valéria, que está fazendo uma obra linda, né? De um café poderoso, fazendo essas lives, reunindo mulheres. Só tem a missionária Valéria para reunir mulheres? Não. Eu estou perguntando para mim e para você, qual é a tua ocupação? O que você tem feito? Você fica deitada a tarde toda, vendo, não vale a pena ver de novo, porque não vale a pena, gente, não vale a pena. Né? Você fica a tarde inteira, entra aí episódio atrás de episódio de série, o que você está fazendo para alguém? Nós estamos na nossa igreja no ano de 2024, o ano que nós estamos, no ano de servir, né? Quem é que você já serviu esse ano de 2024? Ainda resta alguns meses aí para terminar o ano. Dá tempo de você se levantar e fazer alguma coisa para Deus, ter alguma ocupação, ser voluntário, adotar um adolescente, um jovem, uma criança em oração. Existe muita coisa para a gente fazer. O negócio é saber se quer fazer. Esses dias eu peguei o Uber e estava falando com o motorista de Uber. Por quê? Eu estava quietinha, estava indo pregar, e eu estava quietinha ali com a minha Bíblia, estudando, e meu esposo sentado no carona lá com o motorista de Uber. E aí o motorista de Uber começou a falar de uma forma generalizada, porque nós temos esse hábito de generalizar tudo, tá todo mundo, se um está fazendo errado, todo mundo está fazendo errado. Ah, não, as igrejas estão tudo frias, tá nada, a igreja somos nós estamos cheios de Deus, avivado, querendo mais de Deus a cada dia. Aleluia, glória a Deus. Ah, ninguém mais dá glória a Deus. Nós estamos aqui nessa live dando muito glória para Deus. Inclusive, já louvamos, né, missionária Valéria? Com muito louvor nessa tarde aqui, agradecendo a Deus pela vida da missionária Valéria, que dia 19 vai estar fazendo, né, aniversário, completando mais um ano de vida. Então, nós não podemos ficar generalizando, dizendo, tá todo mundo frio, ninguém mais tem amor. Tem sim. Nós temos aí, não sei se ela ainda está aí na live, missionária Jo faz um trabalho lindo, distribuindo quentinhas, cachorro quente para os moradores de rua, quando está lá frio, ela está lá, né, acolhendo essas pessoas. Tem um testemunho lindo, eu fui preletora, inclusive, desse dia lindo, né, que ela chamou os moradores que estavam debaixo da ponte, lá em Botafogo, né? E ela chamou eles para poder, num culto que ela dirige, num lugar simples, mas cheio da presença de Deus, e eles todos foram. E Deus usou um irmão para ir de carro. Eu chorava muito, sabe, de ver a grandeza de Deus. Um irmão se prontificou, missionária Valéria. Aí, com o carro dele, ele e a filha dele foram lá debaixo do viaduto pegar os moradores de rua de carro. Nessa tarde, a palavra é: qual é a tua ocupação? A sua vida é totalmente entregue, ocupada para Deus, os seus pertences, o que você tem, ou você está retendo, segurando tudo? É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, minha casa é minha. Missionária Valéria abriu a porta da casa dela para que mulheres fossem restauradas, curadas, libertas. É claro que você não vai sair fazendo as coisas assim, de qualquer maneira, porque as coisas de Deus não é feita de qualquer maneira, é feita com direcionamento de Deus. Então, nessa tarde, você está convocado a pedir para Deus um direcionamento dele, para saber qual é a tua ocupação aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E o irmão foi lá de carro buscar os moradores de rua, e ele sentadinho, bonitinho, ouvindo a palavra de Deus. A missionária Jotaí, ela está dizendo, é verdade, porque ela sabe que esse testemunho tocou a minha vida. Né? A missionária tem uma ocupação, ela viu uma oportunidade de servir a Deus, trabalhava no lugar que a comida ia ser jogada fora. Ao invés de jogar a comida fora, ela foi levar lá debaixo do viaduto, lá em Botafogo, para os moradores de rua. E eles foram nesse culto, o irmão foi de carro lá pegar eles. E eles ficavam sentadinho, bonitinho na mesa, até melhor que muitos crentes, que a bandeja está passando, já está avançando, eles sentados bonitinhos lá para poder receber o alimento, aleluia, glória a Deus. E eu falei, nossa, vocês ficaram tão bonitinhos, sentados, esperando. Sabe o que uma pessoa um desses moradores da rua falou? É porque nós estamos sentados na mesa do rei. Jesus! Oh, glória a Deus! Coisa linda, irmão, coisa linda. Quando a gente entende a presença de Deus, quando a presença de Deus está no lugar, às vezes nós não damos nem importância
importância. Estamos recebendo muito de Deus e não estamos dando importância. Às vezes nós chegamos na igreja, nós não observamos nada. Às vezes está tendo uma necessidade até na igreja que você congrega e você nem está nem aí, não sabe. Nessa tarde Deus está perguntando para você qual é a tua ocupação. Não é só na sua igreja, mas nessa terra. O que você está fazendo? Porque trabalho, missionária Valéria, não tem só dentro da igreja. Trabalho tem em todo lugar. Você pegou uma condução ali, já tem trabalho. Pegou o Uber ali, tem trabalho. Eu peguei o Uber e aí eu estou lá estudando a palavra para ir pregar dentro do carro. E aí o motorista de Uber, eu estava falando, esqueci, estou voltando nele, que Deus me lembrou. E aí ele começou a falar, essa juventude hoje está tudo perdida. Essa juventude está tudo perdida. Eu falei, peraí, essa juventude toda está perdida? Não, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma adolescente e uma jovem. Eu tenho uma de 18 anos e domingo a minha faz 27 anos. E a juventude não está toda perdida, não. As minhas filhas são educadas, porque o problema é a base. A base, a estrutura que a família está dando para os seus filhos. Quando você vê, essas crianças são mal educadas, quem está educando essas crianças? Quem são os pais dessas crianças? Em que esses pais estão investindo nesta criança? Então, a gente tem que não generalizar as coisas, mas saber o problema é o quê? A base. Que tipo de educação está dando para a juventude? A gente ensina aqui, se tiver uma pessoa idosa, você está na condução, dá o lugar para essa pessoa sentar, não responde ninguém. A gente vai ensinando a palavra de Deus, a gente senta aqui na mesa, mesa é lugar de comunhão, a gente senta aqui na mesa, eu sento com as minhas filhas. Isso aí, Andréia, te amo, André, um beijo no teu coração. Ela disse, meus filhos são bênçãos. Isso, né, André? Que negócio é esse que toda a juventude está perdida? Não está não mesmo, porque tem mulheres de oração nessa terra orando pelos jovens. Orando pelos jovens. E eu quero, parece que está hoje um prato bem cheio de variedade, né? Mas eu vou voltar aqui para a Joana já. Aguenta aí, vai dando glória e vai recebendo, né? Tem muitas igrejas, muitas mulheres que se reúnem e fazem aquele momento de campanha, né? Mães de joelhos, filhos de pé, né? E eu não sei se aí na sua igreja, missionária Valéria, já teve o movimento Débora, né? Inclusive, esse movimento Débora, ele veio, inclusive, aí de Belo Horizonte, aí, próximo aí, né, de vocês aí, em Minas Gerais, um pastor presbiteriano, ele foi lá para a Coreia do Sul, e nesse evento que ele estava, isso foi no ano de 1995, e ele estava nesse evento onde mais de mil ou 1 milhão, não sei, de jovens, né, eles foram até a frente entregar a vida deles para o campo missionário. E as mães se propuseram, né? Se tiver alguém aí que sabe realmente o que é o movimento Débora, mães de joelho, filhos de pé, sabe, né? Porque a gente faz evento na igreja, muitas das vezes a gente não sabe nem a história daquilo que é da campanha que nós estamos fazendo. E é importante a gente pesquisar, né? A gente teve aí em março o Dia Internacional da Mulher. Uma vez eu estava pregando no Dia Internacional da Mulher, numa igreja, eu perguntei quem as mães sabem aqui o que significa, né, o Dia Internacional da Mulher, e muitas mulheres levantaram a mão porque não sabiam. Então, a Dani está dizendo, aqui já teve, mas foi explicado como que surgiu esse movimento Débora, como que é mães de joelho. Por que mães de joelho? Porque essas mães, elas se colocaram à disposição para dobrar o joelho e fazer propósitos de orações. Orar por cada professor de universidade, orar pelos filhos que estão na universidade, na escola. Ontem mesmo eu estava lá na igreja falando sobre isso. Tem pais que eles não estão conectados com o dia a dia dos seus filhos, seja adolescente, criança, jovem. Tem muitos jovens que não estão sendo preparados pela base, que é a família, para entrar numa universidade. E aí, quando entra nessa universidade, se desvia, não quer mais saber de Jesus, não acredita mais na Bíblia. Mas o problema não é a universidade. A gente sabe o que está sendo desconstruído e construído pelo inimigo nas universidades, nas escolas, né? Mas o problema não é a universidade, né? É a base, o que você está ensinando. Uns dias desse para trás, a minha filha mais velha, primogênita, ela disse assim, mãe, você não precisa ficar preocupada com a gente, porque você não ensinou a gente só a servir na igreja, no templo.
Você ensinou a gente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, ensine seu filho a amar Jesus. Ensine o seu filho a sentir amor, coração arder, palpitar por Cristo, pela sua presença, porque ele não vai se perder, porque ele ama muito Jesus para trair Jesus, para deixar Jesus, para abandonar Jesus. Então é importante que a família, que a base ensine isso para os seus filhos, porque tem muita gente servindo dentro da igreja, mas não conhece Deus, está no serviço da igreja, está até com uma ocupação, mas não conhece Deus, não ama a Deus, não liga para Deus, não se importa com as coisas de Deus, mas quer servir. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Eu estava falando para esse motorista de Uber. Não, minhas filhas não estão perdidas, não. Elas estão na presença de Deus, elas trocam o celular por livro. Elas amam o livro. Então a gente tem que ensinar esse negócio de o mundo está perdido. Tá aí a missionária Jo mais uma vez, né? Falar dela, ela leva os filhos dela, é um exemplo, leva os netos dela para a EBD, né? Agora é às terças-feiras, leva, eles gostam de estar lá. Às vezes a bichinha está cansada, a bichinha é minha amiga, a missionária Jo, mas ela está moída, como ela diz, mas ela vai com eles andando, caminhando e falando e dando glória a Deus, chega na igreja, os meninos são uma bênção. Então o problema não é a escola, não é os professores, não é a universidade. Tem problema? Tem. O problema é se a base não está com estrutura fortalecida, que senão é difícil da gente estar colocando os nossos filhos na presença de Deus. Né? E eu estava dizendo isso para esse motorista de Uber, que mudou completamente o pensamento dele. Eu falei, nós somos cristãos, eu estou indo agora pregar a palavra de Deus. O que está faltando para essa sociedade é Deus, é palavra de Deus. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Né? O problema não é entramos em política e por aí foi. Então, o tema nessa tarde é: qual é a tua ocupação? Né? A primeira coisa que eu quero falar é o desafio. Existem aqui 2 desafios que eu quero fechar aqui nessa tarde, que é ir para Nínive. Esse é o primeiro desafio que eu quero falar. Ir para Nínive. Jonas, ele tinha que ir para Nínive, porque Deus tinha dado uma responsabilidade para ele, uma convocação para ele. Ele disse, levanta-te e vai. Para quantos nessa live Deus já não falou, levanta e vai? E está indo na contramão da vontade de Deus. É tarde da tua vitória nessa tarde aí, ó. Né? Um desafio para profeta. Levanta e vai. Oh, glória a Deus. Isso mesmo, Dani. Alicerces em Deus. Então, é o desafio de profeta. E para Nínive. Nínive, eu vou falar aqui, uma das maiores cidades do mundo. Capital do domínio assírio. Não dá tempo nessa live aqui da gente entrar em detalhe como que era esse povo assírio. Mas para ter uma ideia, era um povo muito violento, terrível. Rasgava a barriga no meio de grávida, pegava e colocava, né, a pele do povo para servir de tapete para o inimigo passar. Eita, que coisa forte. Não dá para entrar nesses detalhes. Mas era uma cidade pagã, né? Centro de crime e de violência. A ponto de Naum, capítulo 3, versículo 1, dizer, cidade ensanguentada. Então, Nínive era um grande desafio para profeta. Né? Mas Deus se revelou em Nínive, missionária Valéria. Pode ser o lugar mais difícil. Você, nessa tarde que está assistindo essa live, creia. Deus vai se revelar nessa situação difícil que você está passando. Deus vai se revelar dentro do seu lar. Porque eu costumo dizer que se Deus mudou o coração de Faraó, ele muda o coração de qualquer pessoa. Mas ele mudou o coração de Faraó porque ele tinha um propósito. Quando o Faraó achou, não, acabou, não tem saída para esse povo, foi engolido pelo mar. Ele e os egípcios, seus carros, seus cavaleiros e tudo mais. Então Deus, ele tem propósito. Ele se revelou para Nínive, se revelou para os habitantes de Nínive, porque ele tinha um propósito, né? E ele se revelou para os habitantes de Nínive com amor. Amor para quê? Para arrependimento. E
a gente, muitas das vezes, quando vê umas pessoas diferentes, arrogantes, soberbas, pessoas de dura cerviz, com coração duro, a gente acaba, isso aí não tem jeito, não. Eu já ouvi mulheres que já estão cansadas, com fardo, com peso nos ombros, dizer assim, eu não oro nem mais pelo meu marido, ou eu não oro mais por esse filho, sabe? Eu nem incomodo mais Deus com eles, né? Então, tem pessoas que elas já estão desistindo de orar, mas aqui diz que Deus se revelou para esse povo. Chegou às narinas de Deus o que esse povo violento, horrível, estava fazendo. E esse povo se arrependeu a ponto de até as crianças que mamam, as mães, todo mundo entrou no jejum e na oração. E aqui em Ezequiel, no capítulo 18, quero ler rapidinho aqui para vocês, 18, versículo 21, Ezequiel 18, versículo 21 ao versículo 23, diz assim: Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer juízos de justiça, certamente viverá, não morrerá. Eita glória! Aleluia! De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra eles. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, Deus falando, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Levanta a tua mão, coloca a mãozinha aí nessa live, porque tem esperança para esse teu parente, para esse teu marido, para esse teu filho, para esse teu sobrinho. É só ter arrependimento. O coração de Deus se voltou para aqueles habitantes de Nínive. Mas tinha um profeta que ele não queria. Ele não queria obedecer a Deus. E às vezes o que está faltando até para Deus fazer o milagre no seio da sua família é a obediência. Se levantar e ir para onde Deus está mandando ir, fazer o que Deus está mandando fazer. Né? Deus, ele quer nos usar como instrumento para executar os seus planos. Coloca aí, Deus quer me usar para os seus planos, executar os seus planos aqui na terra. Como que Deus vai executar os planos dele aqui na terra? Através da missionária Valéria, através dessa live que está chegando em muitos e muitos lugares. Ele quer executar os seus planos. Aí Deus falou uma coisa comigo, missionária Valéria, né? Jonas, ele tinha uma responsabilidade pesada. Jonas tinha uma responsabilidade pesada. Aí a pergunta que vem é: estamos preparados? Estamos preparados para responsabilidades pesadas? Ou a gente está, como o meu pastor sempre diz, né? Que é mole, come pudim. A gente só quer obra facinha, né? Eu não preciso me envolver muito, eu posso ficar neutra. Não, nós estamos preparados para responsabilidades pesadas, porque Deus deu uma responsabilidade pesada para Jonas. A pergunta é: estamos preparados? Aleluia! A Marli disse: Deus, né? Ele quer usar para executar os seus planos. Sim, ele quer usar. É tarde nós nos colocarmos, você que está aí nessa live, é tarde nós nos colocarmos diante de Deus para ele executar os planos dele através da nossa vida. Qual é a nossa ocupação? O que nós estamos fazendo? Missionária Valéria, tem gente que estuda e continua estudando, e hoje, né, assim, estudou, já vai para uma profissão, não. Você tem que fazer pós, mestrado, e vai estudando, e reciclagem, você nunca para de estudar. Aí, a pergunta é, às vezes a pessoa, né, estuda, e para quê esse estudo? Eu ouvi uma pessoa falando que o filho disse assim: eu vou escolher uma profissão para que eu possa servir a Deus, uma especialidade, eu vou me formar numa faculdade em algo que eu possa ser útil para o reino de Deus. Depois, se der, eu faço a faculdade dos meus sonhos. Gente, que coisa linda! Isso é renúncia. Nós estamos esquecendo de viver uma vida, missionária Valéria, de renúncia nessa terra. A gente gosta de status, a gente gosta de pose, a gente gosta do nosso nome ali.
A gente gosta de fazer coisa com holofote, para todo mundo ver que a gente está fazendo. Às vezes a gente nem é nada, mas a gente se coloca nessa posição, né? A gente gosta de fazer coisas assim. Mas e os desafios pesados, as responsabilidades pesadas que Deus coloca para a gente poder fazer? Tem pessoas que estudam, estudam, estudam e não fazem nada para Deus. Nada para Deus. Tem testemunho de pessoas, não, quando Deus fizer isso, eu vou fazer, aí Deus faz e a pessoa não faz nada. Esquece, né, do propósito, né, que fez. Teve uma irmã que falou, poxa, você não vem para trabalho de libertação? Ah, eu tenho um trauma de um acidente de carro. Se Deus quiser que eu venha, ele vai me dar um carro, né? Porque o carro do meu marido ele usa. Essa irmã foi no supermercado. E aí tem aquela notinha que você coloca lá dentro da urnazinha para ganhar um carrozinho, né? E a irmã ganhou um carro. Pergunta se ela foi para o trabalho de libertação por oração. Não, foi inventar curso disso, curso daquilo, foi estudar, estudar. Irmão, não estou aqui falando quanto eu estudo, não, porque eu pretendo fazer psicologia, pretendo fazer design de interiores, eu tenho sonhos, sou uma mulher guerreira, uma mulher de sonhos, sou uma sonhadora e vou sonhar até Jesus voltar, e eu creio que meus sonhos vão ser realizados, os seus que estão aí nessa live vão ser realizados. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que tem gente que se prepara muito, está preparada, mas não faz nada para Deus. A pergunta nessa tarde é: qual é a tua ocupação? E aí, o que acontece? Segundo desafio. Primeiro é levantar e ir para onde Deus está mandando você ir, fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você tem que ter uma ocupação. Porque quem não tem ocupação fica inventando fofoca. Quem não tem ocupação fica inventando disse-me-disse. Quem não tem ocupação fica tomando conta da vida do outro. Quem não tem ocupação fica caluniando o outro. Quem não tem ocupação fica com invenção, maquinando mal. Tem até um ditado antigo que dizia assim, mente vazia, oficina do diabo. Né? Tinha esse dizer aí antigo, porque não faz nada, não tem uma ocupação. Passa o dia e acabou o dia, não fiz nada. Né? Tem muita coisa para você fazer, tem um lar para você visitar, tem um hospital, alguém que você sabe que se internou, vai lá dar uma palavra. Né? Tem pessoas que ela só está esperando de você um abraço. Tem pessoas para você abraçar. Eu ministrava louvor na filial, hoje eu estou na sede, e a gente, por ter do Ministério de Louvor, sentava lá na frente. E eu sentada no primeiro banco, né, junto com o Ministério de Louvor, prestando atenção na palavra, o Senhor disse, vai lá atrás e dá um abraço na minha filha que está lá na porta. Eu levantei, fui lá atrás e dei um abraço na irmã. Um abraço, eu falei, não vou nem falar nada, que Deus não mandou eu falar nada para você. Eu vou só te abraçar, porque Deus mandou eu te dar um abraço. Quando foi na outra semana, ela veio falar comigo, ela disse, olha, aquele abraço que você me deu, eu senti como se fosse dizendo para mim assim, não pare, não desista, continue porque eu estou contigo. Aquele domingo eu ia entregar tudo, meu cartão de membro não ia mais estar aqui, eu ia entregar tudo, não ia fazer mais nada, mas aquele abraço, né, foi Deus dizendo assim, eu estou com você, né? Pastora Adaí, pastor Adaí está dizendo, o abraço cura, sim, abraço cura e muito. Meu Deus do céu, missionária Valéria, é uma fonte transbordante a palavra de Deus, mas eu já estou caminhando para o fim. Oh, glória a Deus! É um transbordar de Deus nessa live. Você está sentindo a presença de Deus, o transbordar de Deus. Deus está falando com você. Fale em línguas com Ele, dá glória a Deus, misturado com aleluia. Sinta a presença de Deus aí dentro do teu lar. Sinta aí com a sua família. Abrace quem está aí, o familiar teu que está aí do teu lado. Se você está dirigindo, presta atenção nesse trânsito, nesse volante, mas pode dar lugar na terra, dar lugar ao varão aí, glorifica, se alegra, fala, caramba, eu estou sentindo uma presença gloriosa aqui. Eita, glória a Deus, decalabachuri biandaraia, chega, começa a sentir fogo, eu estou sentindo um fogo aqui, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, eu tenho certeza
certeza que você vai sair dessa live diferente da maneira que você entrou. Você já vai catar alguma coisa para fazer, para Deus, para alguém. Você vai ligar para alguém para dar uma palavra. Arabaxuri bicanta, arabaxega. Ou eu dei uma palavra para uma mãe que estava pedindo oração pela filha dela. Ontem eles foram lá na consagração e eu falei, vem aqui para você subir aqui no altar e agradecer. A filha dela conseguiu uma bolsa 100% para estudar na universidade, né? Psicologia, aquilo que ela queria estudar. Então, Deus é maravilhoso. Abra a tua boca, profetiza vitória para a vida de alguém. Tem alguém que está cabisbaixo, com a cabeça baixa, sem direcionamento. Eu sempre evangelizo quando eu pego o Uber, os motoristas, né? E eles falam assim, olha, poxa, eu estava tão perturbado com essa palavra que a senhora deu aqui durante a viagem. Poxa, que pena que acabou a viagem. Glória. Né? Que pena que acabou a viagem. Então, não empresta a tua boca para Satanás, deixa Deus usar a tua boca. Tenha uma ocupação, porque quem tem ocupação, quem está trabalhando, não dá trabalho. Coloca aí nessa live, quem trabalha não dá trabalho. Aleluia. Segundo desafio, conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus. Fica muito mais fácil você atender o chamado de Deus quando você conhece a Deus. E como é? Agora é fácil? Não é. Porque conhecer a Deus requer dedicação. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus, quando nós queremos buscar intimidade com Deus, a gente vai para a oração. Oração é conversar com Deus, é ter um diálogo, é ter um relacionamento, né? Conhecer a Deus através da sua palavra. Muitos crentes, muitos cristãos com a Bíblia fechada dentro de casa. Você tem um tesouro dentro da tua casa e a Bíblia está fechada. Só pega na Bíblia quando vai para o culto. Tem uns que nem a Bíblia levam, outros que nem abrem a Bíblia. O pregador está lá, abre sua Bíblia no livro tal e não abre nada, está dentro. Nem tira a Bíblia da bolsa quando chega no culto, na casa do Senhor. Né? Deus está perguntando qual é a tua ocupação, o que você está fazendo, que tipo de cristianismo você está levando. Gandhi, né? O grande aí que chama de grande Gandhi, ele disse, eu não tenho dificuldade de aceitar o Cristo de vocês. Eu tenho dificuldade de aceitar o cristianismo de vocês. Tipo de cristianismo que vocês vivem. Ele disse, eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade de aceitar o Cristo. E tem muita gente que não tem dificuldade de aceitar a Cristo. Tem dificuldade de aceitar o tipo de vida cristã que a gente leva, que muitos levam. Eu não, nem a missionária Valéria. A gente está procurando de fé em fé, de glória em glória, ser uma pessoa melhor e agradar a Deus. Então, quando você conhece a Deus, fica muito mais fácil de você atender o chamado. Então, nós temos uma ocupação. Deus nos chamou. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Jeremias diz assim, ó, antes que tu te formaste, no ventre eu te conheci. Você que está aí assistindo essa live, Deus te conhece. Deus te conhece. A gente nem se conhece. Mas o Criador, aquele que nos criou, ele nos conhece. Quando nós temos uma atitude, nossa, eu não esperava ter essa atitude, porque a gente não se conhece. Tem gente que fala, se passar por um, Deus me livre, guarde, um assalto, eu vou faz tudo diferente. Porque a gente não se conhece. As nossas reações, como que nós vamos reagir, né? A gente programa tudo certinho, mas a gente no ímpeto fala ou faz alguma coisa que realmente a gente não estava esperando falar ou fazer. Ele disse, eu te conheci, antes que saíste da Mária, te santifiquei. Nós já somos santificados, nós somos profetas nessa terra. Já somos santificados desde o ventre. Aleluia! Te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então nós precisamos conhecer a Deus, Deus nos conhece. E nós precisamos conhecer Deus para que fique mais fácil, entendeu? De atender o chamado, porque atender o chamado é difícil. Jonas, nós estamos falando aqui, nós não estamos criticando o profeta, mas o profeta foi feita uma pergunta, e nem é eu, nem a missionária Valéria que está fazendo essa pergunta para o profeta, não. A pergunta que foi feita para o profeta é qual é a tua ocupação, porque o profeta, ao invés de estar ocupado, ele estava dormindo.
Ele desceu lá para baixo, para o porão. Sabe para quê? Para ninguém incomodar ele, para ele dormir. Missionária Valéria, o que tem de gente, não sei nessa live, que tem de gente que está indo lá para o porão, lá para baixo, para ninguém me ver. Vou ficar aqui bem escondidinho. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde dos propósitos, dos planos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou para o porão, vou ficar ali bem quietinho e vou dormir. Como que dorme no meio da tempestade? Eles ficaram indignados. Como tem gente dormindo com tanta coisa acontecendo. Com tanta coisa acontecendo. Com tantos motivos para a gente orar. É queimada. É tanta coisa acontecendo. É o nosso país, que na bandeira está escrito ordem e progresso. E o inimigo quer fazer bagunça na nossa nação e não vai fazer. Está repreendido em nome de Jesus. Há um povo que ora, um povo que clama. E a Bíblia diz, não é oração de Mara nem de Valéria, mas a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa bagunça que o inimigo quer fazer está repreendida em nome de Jesus. Progresso, vai crescer. As famílias vão ser abençoadas. Deus vai abrir porta de emprego para quem estiver desempregado aqui nessa live. Com todos os benefícios que você tem direito, tratamento dentário, né? Plano de saúde, auxílio creche, tudo que precisar. Eu profetizo isso na sua vida, porta aberta. Deus já sabe onde está a empresa que você precisa entrar. Deus já sabe onde está o salário, a carteira assinada, tudo. E nós estamos aqui nessa tarde para profetizar a vitória sobre a sua vida. E por último, nós temos uma ocupação, porque Deus nos chamou, nós lemos aqui Jeremias 1:5, e o que nós temos feito para o Senhor? Eu fecho com essa pergunta. O que nós temos feito para o Senhor? Qual é a nossa ocupação? Mas o mais importante do que essas duas perguntas, em que nós estamos ocupados? É o principal, em que nós estamos ocupados. Tem gente que está ocupada em tomar conta da vida dos outros. Tem gente que está ocupada em criar confusão dentro da igreja. Tem gente que está ocupado na porta do vizinho fazendo fofoca. Tem gente que está na reunião de síndico, de condomínio, de prédio, arrumando confusão. E quando você vê quem está fazendo a confusão? O crente. Qual é a tua ocupação? Em que você está ocupado? Estejamos ocupados com as coisas de Deus. Estejamos ocupados amando, perdoando, ajudando, sendo um ouvido, ungido de Deus para ouvir aquilo que Deus está falando e também as necessidades das pessoas. Né? Nós precisamos estar ocupados com aquilo que glorifica o nome santo do Senhor. Né? Que nós possamos nos ocupar na obra, como disse a Dani. E o principal campo missionário, o nosso lar. Ocupar em estar sentando na mesa, reunindo com a nossa família. Ajustando o que precisa ser ajustado, para que haja harmonia de relacionamento. Aqui em casa nós temos o dia de encontro. Não é o culto doméstico, é o dia de encontro. É o dia que a gente se reúne, canta ainda harpa, lê Bíblia, ora e adora a Deus, mas também tem a hora de lavar roupa suja. Quem está precisando estar na berlinda, vai para a berlinda. Seja eu, seja meu esposo, minhas filhas. Quem não está cooperando com as tarefas de casa, quem não está fazendo com que haja harmonia, está promovendo briga, ou está, graças a Deus, não tem isso dessa forma, desse nível aqui em casa, mas toda a família, não tem família perfeita, 100%, né? De vez em quando a gente dá uns ataques, mas aí a gente, me perdoa, meu marido, eu não devia ter falado assim com você, eu não devia ter feito isso. Minha filha, eu quero te abraçar, me perdoa a sua mãe, não é porque sua mãe prega, não é porque sua mãe louva, que a sua mãe não tem defeito, porque eu sou ser humano, né? Então, acho que está faltando isso para a gente. Então, tenha uma ocupação. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Nessa tarde, você que tem um chamado de Deus, e você está parado,
não está produzindo, não está gerando, não está desenvolvendo. A missionária Valéria falou que quando acabar aqui vai ter, né? E nós vamos já orar, meu Deus, 16 e 19, nós vamos orar agora. E ela disse, vai ter uma live falando para isso, para tratar mulheres. Eu quero dizer que Deus também, de vez em quando, pega assim, acorda, mulher de Deus. Nos dá uma sacudida assim. Isso também é cuidado de Deus na nossa vida. Porque a gente precisa ter um choque de realidade, né? Um choque. Hoje mesmo, eu falando com uma pessoa, dei um choque de realidade nessa pessoa. Né? Porque amigo não é aquele que só fica passando a mão na cabeça e concordando com tudo. Amigo é aquele que está vendo que você está indo para o buraco, que você está se perdendo. E sabe que você tem valor para Deus, que você tem chamado e que você é uma bênção. Tem mulheres aqui nessa live que são preciosas, que são mulheres guerreiras, mulheres que estão aí nos desafios e que não está indo para a contramão da vontade de Deus, né? Mas que precisa saber qual é a sua ocupação. Né? Eu vou estar dia 14 agora de setembro num chá para mulheres, falando para mulheres, né? E o tema é quem é você? Um tema maravilhoso que a gente vai estar tratando com as mulheres ali. Quem somos nós? Primeiro a gente tem que saber a nossa identidade, a nossa filiação. Nós somos filhas e filhas muito preciosas de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero nesta hora entregar, Senhor, cada uma dessas mulheres e até mesmo homens, pastores, homens de Deus que estejam nesta live nessa tarde. E a pergunta nessa tarde é: qual é a nossa ocupação? Jonas tinha uma ocupação, ele era profeta, ele tinha um chamado, e foi dado para ele uma responsabilidade pesada, e que nós não venhamos fugir das responsabilidades pesadas, que nós não venhamos ser tipo de profeta, de homens e mulheres de Deus, que escolhe, não, eu quero trabalhar com fulana, com ciclana eu não quero não, que nós não possamos ser assim, porque o Senhor nos deixou exemplo, sentou na mesa com todos, com Judas, com quem ia trair, sentou com quem ia negar. Senhor, e o Senhor quer nos ensinar. E em que nós estamos ocupados? Nós estamos ocupados em te servir, em te agradar, em te obedecer? Ou nós estamos ocupados com coisas que não vai acrescentar em nada na nossa fé, no nosso crescimento espiritual? Estamos, Senhor, tem gente crescendo para baixo, as raízes para baixo. Não, a semente, Senhor, antes de germinar, ela enraiza por debaixo da terra e depois ela sobe e dá uma árvore e dá fruto. É isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos uma ocupação para gerar, para desenvolver, para crescer na tua presença. Eu quero entregar a missionária Valéria, que dia 19 vai estar completando mais um ano de vida. Que o Senhor venha abençoar a tua filha, continuar abençoando, dando ela saúde, dando ela graça, sustentando ela com a tua destra. Abençoa seu lar, abençoa sua família, guarda o seu chamado, o seu ministério, e que ela continue, Senhor, tendo ocupações, mesmo que as responsabilidades sejam pesadas sobre os seus ombros. O Senhor é aquele que nos envia e que nos garante a vitória. Que estejamos ocupados em te servir e servir em obediência, em amor e em excelência. Senhor, eu quero te agradecer por este presente, por esta honra nesta tarde, de poder ser canal de bênção e abençoar vidas que estão nesta live, famílias que estão aqui, mulheres que estão aqui, Senhor, que não tinham se atentado, que elas têm um chamado, que elas podem ser úteis na obra, porque os dons foram dados para aquilo que for útil, diz a tua palavra. E eu quero te agradecer por esse privilégio. Eu creio que tem mulheres aqui, Senhor, que vão ser renovadas, restauradas, mulheres que vão ser cheias do teu Espírito Santo, mulheres que estavam pensando até em desistir, mulheres que achavam que não tinha nem valor. O Senhor está dizendo para elas: se ocupe, você tem valor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Missionária Valéria. Eu não estou assim
Gente, que maravilha que foi essa palavra abençoada. Que coisa mais linda, como que o Senhor visitou meu coração. Que presente maravilhoso. Glória a Deus por isso. Que ocupação é a sua? Você pode ter mil tarefas, mas qual é a prioridade da sua tarefa? O que Isso, você tem feito como prioridade, né, missionária Mara? é verdade. Ó, olha aqui, a Mônica, é isso? Mônica, ela está dizendo, eu estava desistindo, Mara. Você é uma bênção em nossas vidas. Não vai desistir mais, missionária Valéria. Vai ter Não vai mesmo. Mônica, você vai dar muito fruto. Para a Pastor, glória de no mundo Deus. físico, os frutos são apanhados quando estão maduros. No mundo espiritual, os frutos são colhidos quando nós estamos maduros. É isso aí, coisa linda de Deus. Missionária Valéria, eu tenho certeza que não só aqui vai ter testemunho, né, de pessoas que estão nessa live, que de repente estavam pensando em desistir como a Mônica, ou então pessoas que estavam até mesmo com uma crise dentro delas, né? Tem chamado, é uma benção, está servindo, mas precisava de um renovo, como a Dani está dizendo aí, verdade, tarde de renovo, estava precisando de uma injeção do céu, uma vitamina. Eu sempre falo, Deus tem vitamina e vigor do céu para nós. Quando eu estou meio fraquinha, não aguentando, pregando quinta, sexta, sábado, domingo, eu falo, meu Deus, envia um vigor do céu, uma vitamina do céu, porque o céu tem recursos. Guarde essa palavra. Céu, fala, o céu tem recurso para mim e para minha família. E tem, gente. Eu posso dizer para você, Deus usa a pessoa para trazer dinheiro na minha casa. Uma outra hora eu conto essa bênção. Tem gente, Deus usando gente para trazer pataco de dinheiro na minha casa. Eu orando de madrugada e no dia seguinte a pessoa, eu preciso na tua casa hoje que Deus mandou. E a pessoa vir com um pataco de dinheiro e trazer aqui na minha portaria para mim. Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Deus é Glória maravilhoso. a Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma que nós vamos ter muitos testemunhos para contar, com certeza. E você vai voltar aqui, missionária Mara, para contar esse testemunho aí dos milagres que Deus tem feito. Eita glória! Eu estava no monte orando e sempre antes de descer do monte eu gosto de ligar para alguém que Deus toca no meu coração para poder eu ligar e orar para aquela pessoa. Eu orei por uma jovem, né? E eu disse para ela assim, olha, já fez o exame, você está grávida. E ela recém-casada. Né? Tinham passado um tempo, né? Mas ainda estava assim, logo no começo do casamento. Eu falei, você está grávida, pode fazer o exame. E ela, não, a gente já se programou. Eu falei, não, pode ir fazer exame, porque Deus já está falando que já tem um bebê dentro dessa barriga. E está grávida, se Deus quiser. Em novembro estou indo para Santa Catarina ministrar uma conferência de mulheres e vou estar vendo lá o Heitorzinho, a coisa mais linda do mundo, com aquele olhão azul, verde, tem dia olhando para mim. Né? E nesses dias agora nós fomos para o monte e eu senti desejo de orar para uma pastora. E essa pastora deu testemunho, ela disse, Mara, eu estava com o telefone na mão e já ia ligar, já ia desistir de tudo. Quando você ligou e falou e orou por mim, deu uma palavra, e eu não quis mais, eu desisti de desistir. Glória a Deus. Nessa tarde você vai desistir de desistir e vai se ocupar naquilo que Deus tem para a sua vida, né? Olha aí a minha amiga missionária Jo dizendo, né? Deus usa quem está sensível, né? Para Ele poder usar. Seja sensível, né? E Deus vai colocar na tua mão o direcionamento daquilo que você tem para fazer. Né? A Marita está contando só no Instagram, @MaraSilvaOficial. Isso. Tá bom? Tá aqui em cima também, gente, escrito aqui, ó. Vou até fixar. Pode entrar aí, começa a seguir a missionária Mara, você vai ficar por dentro. Ela posta algumas lives lá da consagração ao vivo. Você não pode ir lá, a consagração vem até você. É maravilha. Ó, eu quero aproveitar e agradecer. Muitos seguidores da missionária Mara começaram a me seguir. Muito obrigada. Fico lisonjeada. Eu quero que o meu povo que está aqui comece a seguir a missionária Mara também. E outra coisa, isso mesmo, Dani já está seguindo, que é bênção.
E outra coisa que eu quero te falar, estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim. Eu já salvo essa live agora. Eu terminando, eu já salvo essa live. Então, e depois também tem uma coisa, ela vai para o YouTube. E lá no YouTube já tem já tem live com a missionária Mara. Ela já pregou conosco aqui. Então, não perca a oportunidade. Ó, mais gente seguindo. É isso mesmo, gente. A gente tem que indicar pessoas boas de Deus. E é para a glória do Senhor. Não é para a glória dela, número para ela, nada disso. É para a glória do Senhor e para abençoar a sua vida. Missionária Mara. A bandeira que a gente tem que levantar não é do nosso nome, não é daquilo que a gente faz. É a bandeira do nome de Cristo. Porque ele disse assim, ó, em meu nome. Em meu nome vai expulsar demônio, em meu nome vai curar os enfermos, né? Está lá em Lucas 10. Então, é o nome dele, é a bandeira do nome de Cristo que a gente tem que levantar, porque sem ele, nem eu, nem missionária Valéria, nem você que está aí nessa live pode fazer absolutamente nada, como ele diz lá em João 15:5, na última parte do versículo. Sem mim, nada podeis fazer. E quando a gente prioriza por fazer a obra dele, ele trabalha por nós. Sim. Quando eu abri meu coração, gente, eu achava que eu tinha 200 e pouco, eu fui lembrar, eu fui olhar aqui, eu tinha 100 e poucos seguidores. Quando eu me dispus a vir aqui fazer a obra do Senhor, Deus foi acrescentando, foi multiplicando, e veio a Mara. De onde? Como? Deus mandou. E é assim que Deus vai fazendo, Ele vai acrescentando pessoas na nossa vida. Então eu quero te convidar, faça, invista, apoie o trabalho da sua irmã, do seu irmão, divulga, isso não diminui a gente nada, pelo contrário, Deus vai trabalhando por nós. A divulgação faz com que pessoas sejam abençoadas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que está falando de João Batista, quando ele começava a pregar, era o antigo boca a boca. Diz que chegava nas províncias mais distantes e todo mundo ia para lá para ouvir um homem que falava a verdade, né? Porque a gente precisa, nos dias de hoje, de pessoas... eu não gosto não, porque fala assim. Não, fala a verdade, fala a palavra de Deus. Nós não estamos mais em tempo de ficar inventando, né? Teve uma pessoa que colocou assim, mentoria, né? Mentoria é uma bênção, é reforço, ajuda, eu gosto, eu já participei de mentoria. A nossa pastora Antonieta Rosa, ela faz mentoria, né, que dirige lá o trabalho, onde a gente ajuda ali, participa ali na equipe, né, mas o que realmente, né, essa aqui é a melhor mentoria, ó. Com certeza. A palavra de Deus, falar a verdade. Então, quando você está divulgando essa live, você está espalhando isso, as pessoas vão entrar, não vão ver só a ministração da irmã Mara, mas de outras mulheres de Deus, pessoas que a missionária Valéria trouxe aqui nessa live, e você pode estar ali, ó, como eu, várias vezes estava lavando louça, fazendo comida, e a missionária Valéria trazendo as convidadas, e eu ali recebendo de Deus. Não podia entrar naquele momento ali, ocupada nos afazeres de casa, mas recebendo de Deus, ouvindo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha, eu estou me lembrando, eu já contei esse testemunho, inclusive eu já falei hoje aqui, mas eu vou falar mais uma vez. É muito sério isso. Porque quando você divulga, propaga, isso aí faz aumentar o número, e aí faz o Instagram entregar, faz o YouTube entregar. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, que de madrugada... Olha, a live entra em lugares que você não entra, fala com pessoas que você não vai conseguir falar pessoalmente, fala até com quem não quer ouvir. Porque quando abre um telefone, um aparelho dentro de casa para uma pessoa que quer ouvir, às vezes quem nem quer ouvir falar de Deus está ali e a palavra chega. E aí uma pessoa mandou mensagem falando para mim, missionária Mara, que estava de madrugada, que não sabe como, mas a live chegou até ela. E ela ouviu aquela palavra, era um homem, ele ouviu essa palavra e tudo mudou na forma dele pensar. Então é assim, meus queridos, vai alcançar essa palavra de hoje, ainda mais no YouTube, por exemplo, ele é muito atemporal. No Instagram vai subindo, no YouTube não. No YouTube, às vezes, live que eu postei há 2 anos, a gente vai ver agora. Às vezes, essa live de hoje
dia 4 de setembro de 2024. Eu não sei em que dia que uma pessoa do outro lado vai assistir. E a Aleluia. palavra de Deus também não perde a validade. Sim. E essa palavra que serviu para nós hoje vai Glória. servir para essa pessoa, às vezes de madrugada, que vai desistir de desistir. Olha que sério isso, gente. Olha que sério isso. Coisa linda. Foi participando de uma live no Instagram que uma pastora entrou no direct e me convidou para participar de uma live. Falou, missionária Mara, eu gostaria de convidar para participar da nossa live. E eu falei, a irmã me conhece, né? Participou de que live e tal, falando com ela. Ela falou, não, eu estou aqui na Suíça. Meu Deus. Eu estou aqui na Suíça e eu queria que a missionária participasse da nossa live. Foi uma benção, eu participei, tenho participado, tenho amizade com elas, inclusive, com as irmãs de lá que participam de todo o país, né, de todo lugar, né, de Portugal, tudo quanto é lugar, e elas participando lá. E eu tive a oportunidade de deixar uma palavra para milhares de pessoas poderem estar vendo. Então, chego em lugares, né? Eu não conhecia, passei a conhecer, chego em lugares que a gente nem imagina, né? Então, assim, a gente tem que continuar levando. Isso é o meio de ir também, vai levando esse evangelho, porque é a palavra de Deus. Né? Maravilha. E eu vou dar um testemunho aqui também, inclusive eu vou indicar a missionária Mara para essa minha amiga. Quem já até conhece a irmã Carla, o Senhor me mandou, missionária Mara, alguns dias abrir uma live 5 horas da manhã. Meu filho saía para trabalhar e eu falei assim, Senhor, eu vou falar o quê? Com cara de sono. Ele falou, faz, abre. E eu abri 5 horas da manhã, comecei, falei, não tinha ninguém, eu fiquei lá parado. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler em Gênesis. De repente, a irmã Carla Abreu, lá de Dubai, entrou na live, porque o horário é diferente. Ela entrou na live, Deus fez algo lindo, ela participou. Hoje nós viramos amigas e ela é uma brasileira que está morando lá. E assim, já preguei na live dela também. Aí a irmã Dani está falando aqui também. A irmã Dani participou 5 horas da manhã. Eu não sabia o que Deus tinha, mas Deus sabia. E num desses dias, a mãe de um... Sim? Muita gente perde o sono, às vezes não consegue orar, às vezes estão perturbados, né? Um testemunho também que eu estava orando de madrugada e eu resolvi colocar no WhatsApp. Estou orando por você. Eu sempre coloco às vezes para você também. E o irmão, ele deu testemunho que ele estava brigado com a esposa dele e talvez eles iam ter até que abrir. E quando eu coloquei lá, estou orando agora por você e sua família, né? Era de madrugada, eu gosto de orar de madrugada, e ele contou o testemunho, e quando ele conta, ele começa a chorar. É ele que corta o meu cabelo, ele é cabeleireiro, corta o cabelo do meu esposo, e quando eu cheguei para ir cortar o meu cabelo, quando chegou lá, eu conhecia a igreja dele, não conhecia ele, mas eu falei assim, eu já preguei na sua igreja, né, na Igreja Batista, e aí ali ele contou esse testemunho chorando, que Deus, assim, na madrugada, se revelou para ele, e hoje ele está lá com casamento com a esposa dele. Então, Deus tem propósito, missionária Valéria. Continue com toda aquela ocupação que Deus te der. Amém, amém, glória a Deus. Gente, é muita bênção, é muita maravilha. Quem gostou da missionária Mara, vai fazer o seguinte, quem gostou e quiser que ela volte, eu vou salvar a live, você vai colocar isso lá no comentário, hein? Convido de novo, eu quero de novo, e aí nós vamos ver. Se tiver 10, vamos fazer aqui para a gente ganhar muito comentário? Se tiver 10, a gente chama de novo. Eu volto. Meus queridos, já oramos, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Deus guarde. Parabéns para mim, parabéns para... É Damares, né? Damares. A Damares que vai fazer aniversário domingo. Parabéns para minha nora que faz sexta. E um beijo grande a todos vocês. A paz do Senhor. Vai, gente. Deus abençoe sua vida, seu lar. Beijo. Faz um print, gente. Faz um print rapidinho para marcar a gente lá. Né? Deve ter. Eu não fiz. Alguém aí faz e marca, gente. Deus abençoe. Paz do Senhor.